Ok, voltando, vamos resolver mais alguns exercícios aqui sobre funções e agora, especificamente, a gente vai trabalhar com a parte de função injetora, né? Vamos ver aí como funciona o conceito, a definição de função injetora dentro dessa relação algébrica, né, na demonstração, ok? Vamos lá? Exercício 4. Verifique que y igual a 2x mais 1 é uma função injetora em R. Sim, o que é uma função injetora mesmo, né? Como podemos definir aqui, como podemos descobrir quando é que uma função é injetora? Primeiro vamos entender a definição aqui através do diagrama. Então se a gente pegar aqui alguns elementos e testar esses elementos, né? Estou colocando aqui uma situação de elementos que vai satisfazer aquela condição lá em cima, mas também vai satisfazer essa condição de função injetora. É claro que quando a gente testa algebricamente, a gente testa em todo o campo real, não para elementos exclusivos como a gente está fazendo aqui nesse diagrama. É só para a gente ter uma noção, né, para a gente entender essa definição aqui do conceito aí de função injetora. Sim, se eu tenho aqui elemento 1 em A, então veja que o domínio ele é representado pelo conjunto A. E o conjunto B está representando o contradomínio. E todos os resultados calculados a partir daquela lei, que é y igual a 2x mais 1, ou seja, cada resultado encontrado aqui, ele vai pertencer ao conjunto imagem. Então, calculando aqui 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. Substituindo agora o x por 3, então 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. E o 10 sobrou aí no conjunto B. Certo, o que a gente vai ter que entender aqui agora, ó, veja o que a gente está pegando aqui, ó, um x1 diferente de um x2, então, ó, x1 aqui é 1 e x2 é o elemento 3, então são elementos diferentes. A partir de elementos diferentes, o que a gente conseguiu aqui? A gente obteve aqui também imagens diferentes, então, ó, f de x1 é diferente de f de x2. Então, a definição é o seguinte, ó, para uma função injetora. Se x1 é diferente de x2, então f de x1 também terá que ser diferente de f de x2. Certo? Sim, então é a relação. Mas, ou seja, eu quero verificar isso dentro da questão. Então, como que eu vou fazer? Então, ó, pegando aqui, a gente achou uma relação em diferente, que é x1 diferente de x2. Então, é f de x1 diferente de f de x2. Só que às vezes fica complicado para eu conseguir demonstrar com essa relação de diferente. É mais fácil eu demonstrar com a relação de igual. E como que a gente pode fazer aqui para achar essa relação de igual aqui? Trabalhando a equivalência. Então, por equivalência aqui, o que a gente vai ter? Ó, que f de x1 vai ser igual a f de x2. Então, né, se f de x1 é igual a f de x2, então x1 é igual a x2. Mas, professor, por que mudou esse diferente aí para igual? Lembra lá de raciocínio lógico, o que a gente tem? Ó? A gente tem uma condicional, então a hipótese em relação à tese. Então, a gente tem se a hipótese acontece, então a tese também terá, né, de acontecer. Certo, mas o que acontece aqui? O que a gente pode verificar? Que a gente pode aplicar a regrinha da equivalência, ou aquela regrinha do inverte negando. Então, se a gente vai inverter negando, então a tese passa para a primeira parte da condicional negando e a hipótese vai para a segunda parte da condicional também negando. Então, por isso que a gente está fazendo, ó, quem é a tese lá na primeira? F de x diferente de f de x1 diferente de f de x2. Quando a gente passou, inverteu, negando, então, ó, qual é a negação de diferente? Igual. A mesma coisa, quem é a hipótese na primeira relação ali? x1 diferente de x2. Passando para a segunda, invertendo, né, para o segundo lado, né, tá do primeiro lado foi para o segundo lado, então a gente também vai negar, ou seja, a negação de diferente vai ser igual. Então fica mais fácil a gente trabalhar com essa relaçãozinha aqui, ó. Se f de x1 é igual a f de x2, então x1 terá de ser igual a x2.
Sim, então vamos lá. Então vamos demonstrar aqui, vamos verificar nessa questão aqui. Então, para qualquer x1 e x2 pertencente ao domínio da função, temos que f de x1 tem que ser f de x1 é igual a f de x2. Então, x1 terá de ser igual a x2. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeira relação é o quê? Calcular. Então, ó, calculando aqui quem é esse f de x1. Então, quer dizer que a gente vai substituir lá, né, por x1. E quem é o f de x2, a gente também vai substituir na função. Veja que é y igual a 2x mais 1. Se a gente substitui o x1, então a gente passa a ter 2x1 mais 1. Se a gente substitui o x2, então a gente passa a ter 2x2 mais 1. Então veja que esse x aí vai ser substituído exatamente pelo valor de x1 ou x2. Por quê? Porque é qualquer valor real que a gente está admitindo aí para x1 e x2, né? Certo, então o que a gente passa a ter agora? Ó, por hipótese, o que a gente tem? Que f de x1 é igual a f de x2. Então veja que a gente já achou isso aqui, f de x1 é 2x1 mais 1 e f de x2 é 2x2 mais 1. Então, ó, igualando, a gente tem aqui uma equaçãozinha e a gente pode o que? Resolver essa equação. Quando a gente resolve, o que a gente observa aqui? Que a gente pode jogar esse mais 1 para o outro lado da igualdade. Só que em mais 1 menos 1, isso vai zerar. E a gente obtém que 2x1 é igual a 2x2. Só que esse 2 aí, a gente pode fazer também o cancelamento. Por quê? Se a gente dividir todo mundo por 2, então vai sobrar apenas o quê? x1 igual a x2. Ou seja, está provado aí, está verificado, né? Então esse quadrinho aí quer dizer que a gente conseguiu provar o que a questão pediu. Então está provado que y igual a 2x mais 1 é uma função injetora em R. Ok? Beleza? Vamos lá então, vamos agora ao exercício 5. Mostre que f de x igual a x ao quadrado menos 1 não é uma função injetora em R. Veja que agora já está pedindo para mostrar que não é uma função injetora. Mas é claro o seguinte, ó, a gente tenta mostrar que é uma função injetora. Se não conseguir, ou seja, é porque realmente ela não é injetora. E para a gente mostrar aqui que isso é uma função injetora, o que a gente tem? Que para qualquer x1 e x2 pertencente a um domínio dessa função, temos o quê? Que se f de x1 é igual a f de x2, então x1 terá que ser igual a x2 para qualquer valor real. Lembra que a gente está trabalhando aqui no conjunto dos números reais. Então, o domínio é real e o contradomínio também é real. Então, vamos verificar isso aqui. Primeiro, o que a gente vai ter que fazer? Calcular aqui cada uma. Então, substituindo aí, ó, f de x1 vai ser o que? x1 ao quadrado menos 1. E substituindo f de x2, a gente vai ter x2 elevado ao quadrado menos 1. Então, ó, a gente pegou apenas a função lá, que é o f de x igual a x ao quadrado menos 1, e substituiu por cada um valor aqui para a gente achar exatamente quem é o f de x1 e quem é o f de x2. E a gente acabou encontrando que f de x1 é x1 elevado ao quadrado menos 1, ou seja, que depende desse valor aí, esse é um valor real, então eu vou ter um valor real elevado ao quadrado. E f de x2 aqui também é um outro valor real elevado ao quadrado, menos 1. Sim, e o que a gente sabe aqui? Que por hipóteses, f de x1 é igual a f de x2. Então, igualando aqui, ó, os resultados que a gente acabou de encontrar, então fica x1 elevado ao quadrado menos 1, terá de ser igual a x2 elevado ao quadrado, também menos 1. Ok, então ó, se a gente tem essa relaçãozinha de igualdade aqui, a gente pode operar e a gente pode resolver isso, né? Então vamos verificar o que vai acontecer aqui quando a gente faz a resolução disso aqui. Então esse menos 1, passando para o outro lado, vai ficar mais 1. Então, ó, o que a gente sabe? Que a gente pode fazer o cancelamento aqui desse menos 1 com esse mais 1. E aí vai restar o que para a gente? Que x1 elevado ao quadrado é igual a x2 elevado ao quadrado. Agora, aqui, o que eu peço? Que vocês tenham muito cuidado. Atenção, por que tem que ter cuidado aqui? Porque a gente tem um quadrado de um lado e um quadrado do outro. E qual é a nossa maior vontade aqui?
cortar esse quadrado, cortar esse outro quadrado e oba, ó, x1 é igual a x2. Mas veja que eu estou definindo isso aqui, ó, para qualquer x real. Então veja que é qualquer x real. Essa igualdade aí, ela vai valer para qualquer x real. Então, ó, toda vez que eu tenho que esse x1 elevado ao quadrado for igual a x2 elevado ao quadrado, esse x1 será igual a esse x2 sempre? Então vamos verificar isso aqui, né? Então vamos verificar para ver o que a gente consegue obter, ó. Então testando aqui, né, para valores simétricos. Por que eu estou testando para valores simétricos? Porque, professor, que eu preciso testar aí, ó? Veja o seguinte, o que acontece? A gente está elevando ao quadrado. Lembra que tem umas regrinhas, né? Quando a base é positiva, tranquilo. Então, ó, se eu tenho um 3 positivo, o que acontece? 3 elevado ao quadrado, 9. Só que quando a base é negativa, por exemplo, se eu tenho menos 5 elevado ao quadrado, então veja, ó, que menos 5 vezes menos 5. A gente faz joguinho de sinal, menos com menos, que vai ser resultado positivo. Então, por isso que a gente vai ter que ter cuidado. Por quê? Porque base negativa, expoente par, não está elevado ao quadrado, não é um número par, então o resultado vai ser sempre positivo. Então, veja que quando a gente trabalhar aí com elementos simétricos, vai dar uma diferencinha. Vamos verificar isso na prática para ver como funciona? Ok. Então, ó, para valores simétricos, ou seja, ó, para x1 igual a 3, temos o quê? Que é x1 elevado ao quadrado. Então, 3 elevado ao quadrado igual a 9. Para x2 igual a menos 3, temos que x2 também vai ser elevado ao quadrado. Logo, o que a gente tem? Menos 3 elevado ao quadrado também é igual a 9. O que a gente acabou de ver aqui? Ó, o resultado de x1 ao quadrado é quem? É 9. O resultado de x2 ao quadrado também é quem? É 9. Então eu estou dizendo que o x1 ao quadrado é igual ao x2 ao quadrado. Então isso aqui é evidente, né? Que o x1 ao quadrado é igual a x2 ao quadrado. Só que o x1 sem o quadrado é igual ao x2 sem o quadrado? Não. Veja que a gente substituiu por elementos simétricos. x1 é igual a 3 e x2 a gente está chamando de menos 3. Então, ó, o que acontece aqui? A gente tem um contra-exemplo, ou seja, esse contra-exemplo aqui ele é suficiente para mostrar que a função não é injetora. Por quê? Para ela ser injetora, esse x1 teria que ser obrigatoriamente igual ao x2 para todos os valores reais, né? Independente, eu testando aqui qualquer valor real, teria que sempre que cumprir essa relaçãozinha de x1 igual a x2. E isso não ocorreu. Ok? Então veja que nesse caso aqui agora, o contra-exemplo basta. O contra-exemplo ele é suficiente para a gente provar, para a gente demonstrar que não satisfaz. Se não satisfaz a uma definição, é porque a função está fora. Então basta um contra-exemplo. Se eu achar um contra-exemplo, já é o suficiente para eu mostrar que não é. Agora, eu posso mostrar que é apenas através de um exemplo? Não. Aí o exemplo serve como exemplificação do caso. Mas provar que é para todo x real, não. Serve o exemplo para mostrar uma situação específica dentro dos reais. Mas eu posso pegar esse exemplo e dizer, ah, serve para todo o campo real isso, aí eu já não posso fazer. Mas a relação algébrica permite que eu consiga provar isso para todo o campo real. Mas quando eu tenho um contra-exemplo, ou seja, basta um, isso é suficiente. Por quê? Porque para eu mostrar que seria uma relação, né, a relação é uma função aqui, eu teria que provar 100% dos casos. Eu teria que pegar todos os valores e provar para todos os valores. Veja que quando eu falo de conjunto dos números reais, são infinitos valores. Eu não conseguiria fazer isso para todos os valores. Por isso que a gente faz o quê? Uma prova algébrica, ok? Beleza? Isso aí. Nos veremos no próximo vídeo com mais questões.